Você já percebeu como, com o passar dos anos, a firmeza e a confiança na hora H parecem simplesmente desaparecer? Muitos homens me procuram dizendo que a intimidade já não é a mesma, que sentem o corpo falhando, e isso gera insegurança, frustração e até impacto no relacionamento. Mas o que a maioria não sabe é que a solução pode estar muito mais próxima do que imagina. No final deste vídeo, eu vou revelar um protocolo simples, baseado em ciência, que pode devolver energia e potência em poucas semanas. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo de qual cidade e estado você está me assistindo. Eu adoro saber até onde essa mensagem está chegando. Olá, eu sou a doutora Fátima Borges, médica urologista formada pela USP há mais de 15 anos. Meu objetivo é trazer informações seguras e baseadas em ciência para ajudar homens acima dos 50 anos a cuidarem melhor da sua saúde, energia e qualidade de vida. Para entender como a alimentação pode transformar a sua vida sexual, é preciso primeiro entender como funciona a ereção. Pense no seu corpo como uma grande máquina hidráulica. Para que a pressão aconteça, o sangue precisa circular livremente, os tecidos precisam ter elasticidade e as válvulas precisam segurar essa pressão até o final do processo. Quando um desses mecanismos falha, o resultado é perda de firmeza, dificuldade para manter a ereção e até diminuição da sensibilidade. O que muitos homens não percebem é que antes mesmo dos hormônios, a circulação é o principal fator para o desempenho sexual. Se as artérias estão endurecidas ou entupidas, o sangue simplesmente não chega onde precisa. E é exatamente nesse ponto que entram os alimentos. Alguns funcionam como verdadeiros remédios naturais, capazes de desentupir vasos, regenerar tecidos e equilibrar os hormônios. Quero te contar a história do Sr. Marcos, empresário de 55 anos, de Curitiba. Ele chegou ao consultório abatido, dizendo que já não tinha a mesma energia de antes. Tinha tentado medicamentos famosos, mas sofria com efeitos colaterais que atrapalhavam o sono e a digestão. Conversamos sobre hábitos de vida e ele topou fazer um teste: incluir determinados alimentos específicos no dia a dia. O resultado foi impressionante. Em apenas 10 dias, relatou mais disposição. Em 14 dias, voltou a ter ereções matinais. E com 30 dias, descreveu uma transformação na intimidade com a esposa, algo que ele acreditava já não ser mais possível. Essa história é só um exemplo de como a ciência, aplicada de forma prática, pode devolver vitalidade de maneira natural. E o melhor, sem depender de remédios caros ou de soluções temporárias que apenas mascaram o problema. Agora, eu quero que você me responda nos comentários. Se pudesse melhorar sua vitalidade apenas com mudanças na alimentação, você tentaria? Escreva sim se está disposto a investir em você, ou não se acha que isso não é para você. Essa interação não só ajuda o canal, como também pode inspirar outros homens a dar o primeiro passo. Fica comigo até o final porque vou te mostrar exatamente quais alimentos funcionam como limpadores naturais das artérias e como usá-los no seu dia a dia. Esse é o primeiro passo para restaurar firmeza, confiança e energia. E nunca se esqueça, você não está quebrado. Seu corpo apenas precisa do combustível certo para voltar a funcionar em potência máxima. Agora que você já entendeu que a ereção depende de circulação e não apenas de hormônios, vamos falar sobre os primeiros alimentos que atuam diretamente nesse processo. Eles funcionam como verdadeiros limpadores naturais das artérias, ajudando o sangue a chegar com mais força onde você precisa. O primeiro é a romã fresca. Não estou falando de sucos industrializados, cheios de açúcar e aditivos, mas da fruta consumida de forma correta. A romã contém compostos chamados punicaláginas e antocianinas, que são antioxidantes extremamente potentes. Pesquisas mostram que esses compostos reduzem o acúmulo de placas de gordura nas artérias, melhoram a flexibilidade dos vasos sanguíneos e aumentam o fluxo para o pênis. Isso é fundamental porque as artérias penianas são mais finas do que as do coração, e por isso são as primeiras a sofrer com o envelhecimento e a má circulação. Com o Sr. Marcos, de Curitiba, fizemos uma experiência simples: incluir meia romã no café da manhã, todos os dias, sempre mastigando bem as sementes.
Essa mastigação é essencial porque libera o ácido elágico, um composto que não está presente no suco industrializado. O resultado começou a aparecer em menos de 2 semanas. Ele relatou melhora na disposição geral e, pela primeira vez em anos, voltou a ter ereções matinais. Em cerca de 30 dias, a firmeza e a duração aumentaram de forma consistente. O segundo alimento é o aipo, também conhecido como ipuô em algumas regiões. Esse vegetal, junto com outras folhas verdes escuras, é uma das fontes mais ricas de nitratos naturais. No corpo, esses nitratos são transformados em óxido nítrico, a mesma molécula que é alvo dos medicamentos para disfunção erétil. O óxido nítrico faz os vasos relaxarem e se dilatarem, permitindo que o sangue entre em maior volume no pênis. Mas aqui existe um detalhe importante. Para potencializar esse efeito, o ideal é consumir o aipo cru, junto com uma fonte de gordura saudável, como azeite de oliva ou abacate. A gordura ajuda a absorver melhor os compostos lipossolúveis, aumentando o efeito vasodilatador. O horário também influencia. Indico que seja consumido cerca de 1 hora antes do almoço, quando o metabolismo está mais ativo para absorver esses nutrientes. Na prática, para o Sr. Marcos, sugeri 2 talos de aipo cru por dia, acompanhados de um fio de azeite extra virgem. Em apenas 3 semanas, ele relatou que não apenas a firmeza melhorou, mas também a energia geral. Esse é um ponto importante. Os mesmos alimentos que melhoram a função sexual também beneficiam o coração, o cérebro e até a disposição no trabalho. E para você que está assistindo, eu quero te convidar a interagir comigo. Escreva nos comentários. Você já consome romã ou aipo na sua rotina? Coloque sim se já faz parte do seu dia a dia, ou não se nunca pensou nisso antes. Essa simples ação pode inspirar outros homens a começar também. Se até aqui falamos de alimentos que funcionam como desentupidores e vasodilatadores, agora vamos entrar em um ponto ainda mais interessante: como regenerar os tecidos do pênis e recuperar a elasticidade perdida ao longo dos anos. É como se você pudesse fazer uma manutenção profunda em uma mangueira antiga, devolvendo flexibilidade e resistência. O primeiro alimento dessa fase são as sementes de abóbora cruas. Elas são pequenas, fáceis de encontrar e riquíssimas em zinco biodisponível, antioxidantes e ácidos graxos específicos. O zinco é um mineral essencial para a produção de testosterona e também para a saúde das células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos do pênis. Além disso, estudos mostram que os compostos presentes nessas sementes ajudam a regenerar o tecido erétil, que é como uma esponja responsável por expandir e manter o sangue preso durante a ereção. No caso do Sr. Marcos, incluímos 4 colheres de sopa de sementes de abóbora cruas, sem sal e não torradas, consumidas logo pela manhã em jejum. Pedi que ele mastigasse bem as sementes e bebesse em seguida um copo de água morna com uma pitada de sal marinho. Essa combinação potencializa a absorção e prepara o organismo para o dia. Em 6 semanas, ele relatou não apenas melhora da firmeza, mas também uma sensibilidade muito maior, algo que tinha diminuído com o passar dos anos. O segundo alimento desta fase são os brotos de brócolis, também conhecidos como microbrócolis. Esses pequenos brotos contêm até 50 vezes mais sulforafano do que o brócolis comum. O sulforafano é um composto que ajuda a reduzir a conversão da testosterona em estrogênio, processo que se acelera com a idade e pode prejudicar a função sexual. Em outras palavras, ele ajuda a manter os níveis de testosterona mais estáveis, favorecendo não apenas a ereção, mas também energia, vitalidade e até disposição mental. A recomendação prática é consumir 2 porções de brotos de brócolis por semana, preferencialmente no almoço, acompanhados de azeite de oliva e uma pitada de mostarda em pó. A mostarda contém uma enzima que aumenta em até 4 vezes a biodisponibilidade do sulforafano, tornando o efeito muito mais intenso. Essa é uma dica simples que faz toda a diferença. Para o Sr. Marcos, a inclusão dos brotos foi um divisor de águas. Em pouco mais de um mês,
Ele relatou que não apenas as ereções estavam mais fortes, mas também sentia mais energia ao acordar, menos fadiga ao longo do dia e uma clareza mental que não experimentava há anos. Esse é o poder de equilibrar a bioquímica do corpo através da alimentação. E agora eu quero te perguntar: você já consumiu sementes de abóbora cruas ou brotos de brócolis? Escreve nos comentários sim, se já experimentou algum deles, ou não, se ainda não faz parte da sua rotina. Assim eu sei em que ponto você está e posso trazer orientações cada vez mais práticas. Se até agora falamos de alimentos que desentopem as artérias, regeneram tecidos e equilibram hormônios, agora vamos entrar em um ponto muito especial: como aumentar a sensibilidade e prolongar a duração das ereções. É aqui que o prazer realmente se intensifica e a confiança cresce de forma natural. O primeiro alimento é o cacau cru. Diferente do chocolate processado que encontramos nas prateleiras, cheio de açúcar e gordura ruim, o cacau cru é riquíssimo em teobromina e epicatequinas. Esses compostos têm 3 funções principais. Atuam como vasodilatadores suaves e prolongados, aumentam a sensibilidade nervosa na região genital e estimulam a produção de neurotransmissores ligados ao prazer, como a serotonina e a dopamina. Com o Sr. Marcos, introduzimos 2 colheres de sopa de cacau cru em pó, sempre misturado com água morna, e 1 colher de chá de mel puro. É importante não usar água quente demais para não destruir os compostos ativos. A recomendação foi tomar essa bebida cerca de 1 hora antes de momentos de intimidade. O resultado relatado por ele foi marcante. Em poucas semanas, voltou a sentir uma intensidade nas sensações que acreditava ter perdido para sempre. O segundo alimento desta fase é a melancia, mas não apenas a polpa vermelha que todo mundo consome. A grande riqueza está na parte branca próxima à casca, geralmente descartada. Essa região concentra altas doses de citrulina, um aminoácido que o corpo converte em arginina, que por sua vez aumenta a produção sustentada de óxido nítrico. A grande diferença da citrulina em relação a outros estimulantes é que ela promove um efeito mais duradouro, ajudando não só a conquistar uma ereção, mas a mantê-la por muito mais tempo. É como se o motor recebesse um combustível de liberação lenta, que mantém a potência ativa durante todo o percurso. Para o Sr. Marcos, orientei que, ao cortar a melancia, sempre aproveitasse cerca de 2 centímetros da parte branca, junto com a polpa vermelha. Essa porção deve ser consumida diariamente por pelo menos 3 semanas para que os níveis de citrulina se acumulem no organismo. Em pouco tempo, ele relatou uma mudança nítida. Não apenas conseguia ter firmeza mais facilmente, mas também mantinha a ereção por mais tempo, o que trouxe mais tranquilidade e segurança para ele e para a esposa. E eu quero saber de você: já experimentou consumir cacau cru ou aproveitar a parte branca da melancia? Escreva nos comentários sim, se já usou algum desses alimentos ou não, se ainda nunca pensou nisso. Essa troca é importante porque ajuda outros homens a perceberem que soluções simples podem trazer resultados concretos. Esses 2 alimentos, juntos, formam um verdadeiro combo de potência. O cacau aumenta a sensibilidade e a resposta ao estímulo, enquanto a melancia prolonga a duração. E quando você combina esses efeitos com os desentupidores e regeneradores que já vimos, o resultado é uma transformação completa na saúde sexual. Até aqui, já falamos de alimentos que limpam as artérias, regeneram tecidos, equilibram hormônios e até aumentam a duração das ereções. Mas existe outro aspecto fundamental que muitos homens esquecem: a resistência e o prazer durante a relação. Não basta apenas conseguir firmeza, é preciso ter energia para sustentar a intimidade sem fadiga e também sentir as sensações de forma mais intensa. O primeiro destaque é a combinação de ovos caipiras, de galinhas criadas soltas, com abacate. Essa dupla poderosa funciona como um reforço energético natural. Os ovos fornecem colina, um nutriente essencial para a resistência muscular e para a condução dos impulsos nervosos. Já o abacate é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que otimizam a produção hormonal e ajudam o corpo a utilizar a energia de forma mais eficiente. No caso do Sr. Marcos, sugeri 2 ovos cozidos junto com meio abacate.
3 vezes por semana, sempre no café da manhã. Para potencializar ainda mais o efeito, acrescentei uma pitada de pimenta caiena, que melhora temporariamente a circulação periférica. O relato dele foi que, em cerca de um mês, além da melhora visível nas ereções, passou a ter muito mais disposição física, conseguindo manter a relação sem sentir o cansaço que o limitava antes. O segundo alimento dessa etapa é o gengibre, mas preparado de uma forma especial. Pouca gente sabe, mas o gengibre não atua apenas na circulação. Estudos mostram que ele aumenta a sensibilidade dos nervos ligados à região genital, amplificando as sensações de prazer. Para se ter uma ideia, o consumo regular pode aumentar em até 40% a sensibilidade do principal nervo responsável pelo prazer masculino. A preparação correta é simples, mas exige atenção. Um pedaço de gengibre fresco deve ser ralado e misturado com uma colher de chá de mel puro e uma pitada de canela. Essa pasta deve descansar por cerca de 10 minutos antes de ser consumida. Esse tempo é essencial para que os compostos bioativos do gengibre se estabilizem e sejam melhor aproveitados pelo organismo. A recomendação que passei ao Sr. Marcos foi consumir essa mistura 3 vezes por semana, no final da tarde. O efeito relatado por ele foi surpreendente. Depois de algumas semanas, percebeu que áreas que já não respondiam bem ao toque voltaram a ter sensibilidade. Essa mudança trouxe uma nova qualidade de intimidade, tornando o momento não apenas possível, mas também muito mais prazeroso. E agora eu quero ouvir de você. Você já usou essa combinação de ovos com abacate no café da manhã? Já experimentou preparar o gengibre dessa forma? Escreva nos comentários sim, se já fez algo parecido ou não, se ainda nunca testou. Essa troca é importante porque mostra a outros homens que pequenas mudanças simples podem gerar resultados marcantes. A grande vantagem desses dois alimentos é que eles não apenas atuam na função sexual, mas também melhoram a energia geral do corpo. É por isso que muitos pacientes relatam mais disposição no trabalho, melhor concentração e até um humor mais estável. Nós já vimos como alguns alimentos podem limpar artérias, regenerar tecidos, prolongar a ereção, aumentar a resistência e até a sensibilidade. Mas existe um fator silencioso que atrapalha muitos homens: o desequilíbrio hormonal causado pelo excesso de estresse e pela inflamação crônica. Esses dois inimigos reduzem a produção natural de testosterona e dificultam o bom funcionamento do corpo. É aqui que entram dois alimentos poderosos e acessíveis: o alho e a cúrcuma. O alho é um dos ingredientes mais estudados quando se trata de saúde cardiovascular e hormonal. Ele contém compostos sulfurados, entre eles a alicina, que tem ação direta na redução do cortisol, o hormônio do estresse. Quando o cortisol está alto demais, ele bloqueia a produção de testosterona. E sem testosterona em níveis adequados, fica muito mais difícil ter libido, firmeza e disposição. Mas para que o alho seja realmente eficaz, é preciso preparar do jeito certo. O segredo está em esmagar 2 dentes de alho e deixá-los descansar por cerca de 10 minutos antes do consumo. Esse tempo é fundamental para que a alicina se forme em quantidade adequada. Depois disso, recomendo consumir junto com uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, o que aumenta a absorção dos compostos. No caso do Sr. Marcos, incluímos esse ritual no início da noite, 3 vezes por semana. Ele relatou que em poucas semanas passou a se sentir mais calmo, com sono de melhor qualidade e principalmente com mais energia pela manhã. Isso mostra como o equilíbrio hormonal não afeta apenas a intimidade, mas toda a vitalidade do homem. Já a cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, é outro alimento extraordinário. Seu principal composto ativo é a curcumina, conhecida pela forte ação anti-inflamatória. A inflamação crônica de baixo grau é algo comum em homens mais velhos e está diretamente relacionada à disfunção erétil, fadiga e até risco aumentado de doenças cardiovasculares. O grande desafio é que a curcumina, sozinha, tem baixa absorção. Mas existe uma forma simples de potencializar seus efeitos: misturar uma colher de chá de cúrcuma em pó com uma pitada de pimenta preta moída na hora e uma colher de sopa de óleo de coco. Esse preparo aumenta em até 20 vezes a biodisponibilidade da curcumina.
A recomendação é consumir junto de uma refeição com proteínas, como no almoço ou no jantar. Para o Sr. Marcos, sugeria esse uso diário por pelo menos 3 semanas. Ele relatou que, além da melhora sexual, percebeu redução de dores articulares e até mais clareza mental. Esse é um ponto importante. Alimentos que melhoram a potência também trazem benefícios globais para a saúde, ajudando a envelhecer com mais energia e qualidade de vida. E eu quero saber de você. Você já usa alho e cúrcuma no seu dia a dia? Escreva nos comentários sim se já faz parte da sua rotina, ou não se ainda não. Essa partilha é fundamental, porque inspira outros homens a testar mudanças simples e poderosas. Esses 2 alimentos fecham um ciclo essencial. Eles combatem o estresse, equilibram os hormônios e reduzem inflamações que atrapalham o desempenho. E quando aliados aos outros que já vimos, formam um verdadeiro protocolo de transformação. Muitos homens me perguntam em quanto tempo é possível notar resultados quando começam a incluir esses alimentos no dia a dia. E a verdade é que o corpo responde em fases, como se fosse uma linha do tempo de transformação. Entender esse processo ajuda a manter a motivação e perceber as mudanças passo a passo. Nos primeiros 7 dias, a maioria dos homens nota uma leve melhora na energia geral e no humor. É como se o corpo começasse a despertar de novo, com mais disposição para as atividades do dia. Alguns relatam um aumento da libido, mas ainda sem grandes mudanças na firmeza. Esse é o estágio inicial, em que a circulação começa a melhorar e os hormônios dão os primeiros sinais de equilíbrio. Entre o 8º e o 14º dia, os efeitos ficam mais evidentes. Nesse período, é comum surgirem novamente as ereções matinais, sinal claro de que o corpo está respondendo. A sensibilidade na região íntima também tende a aumentar, e muitos homens relatam maior resposta a estímulos e mais confiança nos momentos de intimidade. É como se o motor estivesse voltando a funcionar com força. A partir da 3ª semana até o 30º dia, a transformação é ainda mais marcante. O sangue já flui com mais facilidade, os tecidos estão mais elásticos e regenerados, e o equilíbrio hormonal favorece o desempenho. A maioria dos homens relata ereções mais firmes, maior duração e menor intervalo de recuperação entre uma relação e outra. Nesse ponto, não é apenas a vida sexual que melhora, mas também a autoconfiança, o bem-estar e a vitalidade geral. Foi exatamente esse processo que aconteceu com o Sr. Marcos. No início, ele ficou ansioso por resultados rápidos, mas entendeu que o corpo precisava de tempo. Aos 7 dias, sentiu-se mais disposto. Aos 14, voltou a acordar com ereções espontâneas. E com 30 dias, relatou uma transformação que trouxe de volta a intimidade com a esposa e uma confiança que ele acreditava ter perdido para sempre. Para que esse plano funcione, é importante aplicar os alimentos de forma estruturada. Pela manhã, incluir a romã ou as sementes de abóbora, mastigadas com calma para liberar todos os compostos. No meio do dia, usar o aipo cru com azeite ou os brotos de brócolis acompanhados de mostarda em pó. À tarde, apostar no gengibre preparado da forma correta para estimular a sensibilidade. E no início da noite, incluir o alho preparado com azeite e a cúrcuma com pimenta preta e óleo de coco para combater o estresse e a inflamação. Ao longo do dia, é possível inserir ainda o cacau cru em uma bebida antes da intimidade e aproveitar a parte branca da melancia para prolongar a duração das ereções. Essa organização prática ajuda a potencializar os efeitos e criar um ciclo natural de apoio ao corpo. E eu quero saber de você. Se tivesse que escolher apenas um alimento para começar hoje, qual seria? Escreva nos comentários e compartilhe sua escolha. Essa simples decisão já é um passo para assumir o controle da sua saúde e vitalidade. Esse plano progressivo mostra que não existe milagre, mas sim consistência. Pequenos ajustes no prato, repetidos todos os dias, criam uma mudança profunda e duradoura. Depois de entender como cada alimento atua no seu corpo e ver como é possível organizar tudo em um plano de 7, 14 e 30 dias, fica claro que a saúde sexual não é apenas uma questão de idade.
O verdadeiro segredo está em dar ao corpo os nutrientes certos, que agem como ferramentas naturais para restaurar o equilíbrio, a circulação e a vitalidade. É importante lembrar que esses alimentos não funcionam apenas para a vida íntima. Eles também fortalecem o coração, melhoram a circulação cerebral, reduzem o risco de doenças crônicas e aumentam a energia diária. Ou seja, cuidar da potência sexual é também cuidar da saúde como um todo. Esse é o tipo de abordagem que transforma não só a relação com a parceira, mas também a maneira como o homem se enxerga diante da vida. O Sr. Marcos é um exemplo disso. Quando começou esse processo, estava desanimado, sem energia e com a autoestima abalada. Com pequenas mudanças diárias, reconstruiu sua confiança, recuperou a intimidade com a esposa e voltou a sentir prazer em viver com vitalidade. O mais marcante do seu relato foi quando disse: "Doutora, eu percebi que não estou velho demais, só estava cuidando do meu corpo da forma errada." Esse tipo de transformação mostra que nunca é tarde para recomeçar. E eu quero que você leve essa mensagem para si mesmo. Você não está quebrado, apenas precisa apoiar o seu corpo para que ele volte a funcionar como deve. Essa jornada é possível para qualquer homem que esteja disposto a dar o primeiro passo e acreditar que a mudança começa com escolhas simples no dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a espalhar essas informações para mais homens que precisam redescobrir sua energia e confiança. Escreva nos comentários de qual cidade e estado você me acompanha. Quero ver essa comunidade crescer e trocar experiências, porque cada relato pode motivar outro homem a transformar a própria vida. E aqui vai um convite especial. Aplique pelo menos parte desse protocolo pelos próximos 30 dias e volte aqui para contar como o seu corpo respondeu. Seu comentário pode ser a inspiração que outro homem precisa para começar. Imagine o impacto positivo de centenas de homens maduros compartilhando suas conquistas, mostrando que vitalidade não tem prazo de validade. Você não está quebrado. Seu corpo apenas precisa do combustível certo para voltar a funcionar com potência máxima. E se você deseja continuar essa jornada comigo, aproveite e assista agora o próximo vídeo aqui do canal. Ele vai aprofundar ainda mais o caminho para recuperar sua energia e confiança.